Hoje, sábado 9 de novembro de 2019. O Espaço Sindical tem oferecimento do Sindesp, é o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do Estado do Piauí. Na mesa de áudio, Marcos Roesa. A direção-geral da emissora é do Mário Rogério. Hoje convidamos aqui especialmente o professor da UESP, Paulo Henrique, que já é conhecido da internet pelo canal Conversa com PH, né? Bom dia, professor Paulo Henrique, não é isso? Bom dia, Paulo. É o canal hashtag Conversa do PH. É conversa mesmo. Conversa. Conversa. Estamos aqui, está gravando aqui para o YouTube. Bem, gente, a pauta inicial do programa de hoje, Espaço Sindical, é sobre a libertação, né, do ex-presidente Lula. Foi libertado ontem, Lula está livre, né? Depois de 580 dias lá na prisão, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E gostaria inicialmente de saber aqui do professor Paulo Henrique, que é um analista político. Professor, o que é que nós podemos esperar então com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva livre da prisão? Então, inicialmente, bom dia a todos, aos ouvintes aqui da Difusora, essa rádio charmosa de Teresina, histórica. Paulo Araújo, que sempre está aqui nos convidando a participar nesse quadro. Roese aí na mesa. Eu encontrei o Mário Rogério ali fora trazendo uma bicicleta. Mas, Paulo, eu acho que fundamentalmente nós podemos esperar da soltura do ex-presidente Lula o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Eu ontem, e aí veja bem o que é que eu vou argumentar aqui. Eu desde 2018, inclusive eu ontem postei no meu canal do YouTube um vídeo de uma entrevista que eu fiz no programa Agora, enquanto candidato ao Senado em 2018, dizendo que a prisão de Lula era inconstitucional. E aí eu recebi, porque as pessoas hoje vivem um momento de envenenamento, um momento em que as pessoas ouvem pouco e já tiram a conclusão ou as conclusões, leem pouco e já tiram as conclusões de forma precipitada. Tão logo terminou a entrevista, eu fui abordado por colegas no celular dizendo: perdeu meu voto, defendendo bandido. Então não é defender bandido, é defender o Estado Democrático de Direito. O que é que a Constituição diz? Que ninguém nesse país pode ser preso até o trânsito em julgado da sentença condenatória, certo? Então, lá no vídeo, eu fui claro, inclusive eu repostei o vídeo ontem nas minhas redes sociais, dizendo que sou a favor da prisão, do início e cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Em alguns casos, eu corroboro com o ministro Dias Toffoli, de que até após a condenação no tribunal do júri, já na primeira instância, já deve se iniciar o cumprimento da pena, como em alguns países do mundo, certo? Entretanto, nós temos que ter a previsibilidade legal disso. Ou seja, ou se altera a Constituição, ou se altera o Código do Processo Penal, ou se altera ambos para dar base jurídica a essa decisão. Da forma como está, a prisão de preso condenado em segunda instância no Brasil, pode ser o Lula, pode ser o Zé Disseu, pode ser o Zé das Pombas, é inconstitucional. Então, se nós pregamos um Estado Democrático de Direito, o equilíbrio do Estado Democrático de Direito, nós temos que defender essa pauta de uma maneira muito sóbria, de uma maneira muito consciente, né? E aí eu já vejo o Congresso Nacional se mobilizar, no sentido de que alguns senadores, como o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, né, já tem um projeto de lei tramitando, um projeto de emenda constitucional tramitando para alterar a Constituição. Já existe um movimento na Câmara dos Deputados nesse sentido. Aí nós começamos a dar segurança jurídica às decisões do país. O próprio ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que foi o algoz do Lula, porque foi ele que determinou a prisão do Lula, né, ele já reconhece que tem que alterar a legislação. Porque no próprio pacote anticrime que o Moro está mandando agora, já mandou para o Congresso, existe um dos dispositivos do pacote anticrime, é a previsão de emenda constitucional para alterar
a Constituição e prevê a prisão em segunda instância. E aí eu pergunto, se o Moro reconhece agora que tem que alterar a Constituição para determinar a prisão em segunda instância, por que ele não tinha esse entendimento lá atrás, quando ele determinou a prisão de Lula? É porque a prisão de Lula ocorreu no ano da eleição presidencial e ela foi determinante na eleição presidencial. E aí veja, ouça, ouvinte e agora o telespectador. Eu não estou de maneira alguma defendendo o ex-presidente Lula, mas eu estou defendendo fundamentalmente o Estado Democrático de Direito. Nem Lula, nem Paulo Henrique, nem Paulo Araújo, nem Roese merecem estar presos se a Constituição assim não tiver previsibilidade. Mas eu acho assim, que para que se dê segurança jurídica a esse país, eu insisto na tese de que nós devemos lutar pela preservação do Estado Democrático de Direito, porque senão, gente, nós seremos uma horda, um grupo, um ajuntamento de gente gritando, onde quem grita mais alto é que faz a sua vontade prevalecer. A Constituição, ela é a lei maior de um país, é a carta magna de um país, e ela deve ser respeitada por todo mundo. Se ela diz que não se deve prender ninguém até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o próprio STF lá atrás, quando decidiu pela prisão na segunda instância, errou. Agora, repito, eu defendo o início do cumprimento da pena a partir da condenação na segunda instância, porque eu entendo que o não cumprimento desse dispositivo beneficia quem tem grande poder aquisitivo. Quem pode pagar advogados caros vai recorrer anos, décadas, até começar a cumprir a pena. Agora, nós temos que entender que o seguinte, a Constituição de 1988, que foi conduzido o processo constituinte pelo saudoso Ulisses Guimarães, ela foi um processo constituinte logo após um regime ditatorial, né? Então ela tinha que salvaguardar a população brasileira de quaisquer ranços oriundos desse regime ditatorial, dessa ditadura que houve no nosso país, né? Por isso que ela incluiu, o legislador à época incluiu esse dispositivo do trânsito em julgado para começar o cumprimento da pena, né? Agora, uma coisa há que se dizer, a Constituinte já se passou da Constituinte 30 anos, né? Nossa Constituição já sofreu mais de 100 emendas de lá para cá, e eu penso que meio que se banalizou emendar a Constituição. O ministro Lewandowski, ele defende inclusive a tese de que como o trânsito em julgado da sentença como justificativa prévia para iniciar o cumprimento da pena, está no âmbito das garantias individuais. E se está no âmbito das garantias individuais, é cláusula pétrea, ou seja, não pode nem mudando a Constituição se começar a cumprir pena em segunda instância, né? Ou seja, para que isso pudesse ocorrer, tinha que se convocar um novo processo constituinte e se elaborar uma nova Constituição. No caso, né? tem uma emenda. Então, segundo Lewandowski, eu não tenho a profundeza jurídica que ele tem, né? Não cabe nem emenda para alterar esse dispositivo. Mas eu sei que eles bem que fizeram essa confusão, esses Só ministros. aqui, Marco, por favor. Aqui, a sua pergunta aí. Esses ministros, eles meio que causaram essa confusão. Passaram por cima da Constituição e não podem. Na verdade, Marco, eu acho que... É o Supremo legislando, professor? Na verdade, o Supremo brasileiro, ele tem esse comportamento já de algum tempo, né? O Supremo tem ganho no Brasil muito mais visibilidade do que a Suprema Corte, por exemplo, dos Estados Unidos. O Supremo vive na berlinda, né? E o Supremo tem assumido esse comportamento de legislar, quando isso é uma atribuição constitucional do Congresso Nacional, né? Agora, o Congresso Nacional também, por algumas situações, algumas vezes, dorme muito em legislar sobre algumas situações. Sabemos né? os indivíduos que estão lá. Então, existe uma série de interesses em jogo aí. Eu acho que a população brasileira... Mas eu sou otimista, viu, Paulo e Marco? Eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento da democracia. Né? A gente vai chegar a um momento melhor. Muito bem, voltamos com o Espaço Sindical, oferecimento do Sindesp, Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimento de Saúde. Espaço Sindical Especial hoje com o professor Paulo Henrique, professor da UESP, também comentarista político no YouTube com o Conversa do PH. As pessoas de repente pensam que as mazelas, o sofrimento de uma grande parcela não chega até a gente, entendeu?
Então, por exemplo, nós temos que pensar um Estado, um país, que tem uma certa divisão de riqueza para diminuir as históricas desigualdades. Então, um presidente, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito depositando, as pessoas depositando nele a esperança de uma mudança. Como essa mudança não vem ou está tardando a vir na perspectiva de que a população tem uma vida um pouco melhor, isso vai gerando realmente uma ansiedade, um conflito interno nas pessoas, né? Eu acho que a gente vive um momento difícil da história do Brasil. A soltura do ex-presidente Lula pode acirrar os ânimos, porque o que eu sinto é que a esquerda brasileira meio que parece aquele lutador de boxe que pegou um soco e ficou assim meio bamba, né? Ou seja, está carecendo de uma liderança para fazer o contraponto, né, ao governo que aí está, né? Mas vamos aguardar o desenrolar das coisas, mas sempre, repito, a gente tem que tentar preservar as instituições e tentar preservar as nossas leis. Tudo bem, voltando aqui com o espaço sindical. Acho que, Paulo, a mensagem é essa mesmo. Olha, ninguém é obrigado a gostar do Lula, entendeu? As pessoas podem ter o direito de não gostar, mas todos nós somos obrigados a seguir a Constituição. A partir do momento que a gente não respeita a principal estrutura legal e normativa de um país, fica muito ruim da gente se reconhecer enquanto país, enquanto nação séria. Nós podemos nos zangar, nós podemos nos rebelar, nos revoltar até, certo? Contra a situação que está posta. Mas nós temos que seguir obediência às nossas leis. Se essas leis estão desatualizadas e, na nossa visão, não fazem justiça nas circunstâncias variáveis que a gente tem, vamos mudar a lei. E quem é que muda a lei? É o Congresso Nacional. Então vamos eleger deputados 13 deputados e 81 senadores. Então vamos eleger deputados e senadores que atendam o anseio da população e mude as leis para que nós possamos seguir um Estado democrático de direito. O professor Paulo Henrique, professor da UESP, também foi candidato a senador da República. O professor Paulo Henrique também comentarista político na internet, canal no YouTube, Conversa com PH. Com PH. Alô, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Edileuza. É um prazer tê-la aqui conosco. Pois é, estava ouvindo aí, né, essa entrevista aí. O meu pensamento, eu acho assim, que eles queriam só manter o Lula fora da política. Acabou a política, agora resolveram soltar ele, né? Porque eles não tiveram coragem de deixar ele solto. Essa é a minha opinião, entendeu? Passou o período eleitoral, meu amigo. Então, agora pode soltar ele, soltar os outros que tem que ser preso, mas não vai, né? E é assim que é a vida. Edileuza. Bom dia para vocês, parabéns aí pela entrevista. Edileuza, Paulo, eu estava na campanha que eu participei ativamente dela, as pessoas pouco conheciam o Haddad, embora ele tenha sido prefeito de São Paulo, ele tenha sido ministro da Educação, mas tinha lugar aqui no interior do Piauí que chamava o Haddad de Andrade. Eu vou votar no Andrade, né? Rapaz. Aí eu fico imaginando o Lula preso, Candidato do Lula. fez campanha pro Andrade, e o Andrade ainda teve 47 milhões de votos, entendeu? É muita força. Então, eu acho que a Edileuza ela está certa no aspecto de que a prisão do Lula ela teve um viés político, sim, né? Porque o Lula solto, embora não pudesse ser candidato, mas ele rodando em caravana pelo Brasil, fazendo campanha para o Andrade, ia dar muito trabalho. Pouco tempo depois, o juiz federal Sérgio Moro foi para ministro da Justiça. Aí pegou mal, né? Que eu acho que foi uma falha. Na minha opinião, se fosse eu, o juiz que determinou a prisão do principal adversário do atual presidente, eu não teria aceito ir para o ministério, né? Porque pegou mal, deixou transparecer, bem ou mal, de que aquilo foi uma atitude política, né? Pois é. E eu acho que a beleza da política, e aí eu tenho que também lembrar aqui uma fala da ex-presidente do Supremo na votação, a Carmen Lúcia, que ela disse que a beleza da democracia é a divergência. Porque se todo mundo tivesse a mesma opinião, isso é típico dos regimes ditatoriais, que todo mundo tem que seguir uma mesma linha. Então ele foi muito feliz nesse aspecto e eu acho igual que... jumento, vai ser para um lugar, né? Então aqui nós estamos realmente
na efervescência da democracia. Vamos para o intervalo, professor. Daqui a pouco voltaremos. Então é isso, Paulo. Eu acho que a gente está vivendo esse momento e eu acredito muito que esse momento é um momento de amadurecimento mesmo da população brasileira. Eu tenho algumas preocupações com o momento que a América Latina como um todo está vivendo. E o Brasil se insere, obviamente, nesse contexto, né? Tá certo. Paulo, Roese, ninguém, ou quase ninguém, porque ninguém é demais, que tenha o seu emprego, tenha o seu salário, ganhe a sua vida honestamente, para ter a sua moradia digna, para ter a sua alimentação, o dinheiro da sua cervejinha no final de semana, vai pegar um 38 e sair assaltando ninguém. Certo? Então, a violência, ela está descontrolada. E quando eu vejo um pacote anticrime que prioriza endurecimento de pena, prioriza a população andar armada, isso não vai resolver o problema da criminalidade. Quem estuda... Agora me desculpe, professor. Aqui no Piauí, o governador Wellington Dias, de forma irresponsável, ele abandonou a segurança. Não, aqui está pior. Acabou. Aqui está muito ruim. Aqui para o governador, bandido é a vítima. Agora veja, onde que eu quero chegar? Em qualquer país do mundo, quem lê, quem estuda, já percebeu que o que resolve violência é redução de desigualdades. Aí eu vou lhe dar um dado. Concordo. Aí eu vou lhe dar um dado. A educação da desigualdade social aqui. Pronto, aí eu vou lhe dar um dado. Em 2012, a desigualdade do Piauí para 2019 é a mesma. Piorou até. Piorou. Tá certo? Então como é que nós vamos combater violência num quadro como esse? O senhor concorda que a pobreza reduziu no estado do Piauí? Foi aumentar. Foi aumentar, o IBGE divulgou agora esse Pelo dado. amor de Deus. Né? Ouvinte da linha? Ouvinte na linha. 3218-6464, bom dia. Bom dia, Paulo. Voltei novamente para dar uma adenda aí com o professor. Em relação à violência, concordo com o senhor que tem que diminuir as desigualdades sociais. Mas isso depende também do estado local, a violência. Sim. Porque é um governador que não gera emprego. Sim. Se está para vir emprego no estado, o governador tem que fazer políticas de incentivo, diminuição de ICMS, que é totalmente contra o que ele quer. Ele aumenta o ICMS todos os meses aqui para cumprir as suas metas, que eu não sei quais são. A diminuição da violência não é. Então, isso, a gente não pode culpar o governo, não, que são pontos. Eu ando em São Paulo lá é tranquilo, é a cidade mais populosa do Brasil, é o menor índice de violência. Por quê? Porque lá existe políticas públicas de segurança e a sociedade lá eu ando tranquilo em São Paulo. Mas agora, viu, Vinte? Então não pode culpar Alô? o governo federal, e isso comanda aqui o governo estadual, o governador, não é o presidente da República. Então a população tem que saber disso e o senhor tem que ajudar a acertar isso. E não ficar dando apoio a essa narrativa mentirosa dos menos esclarecidos. Em relação ao Sérgio Moro, que o senhor disse que foi um erro, pode ter sido um erro, porque ele botou Lula na cadeia, mas ele sempre se baseou nas leis, tanto o senhor defende. E ele, para mim, foi o ministro da Justiça mais democrático. Ele vem dizendo, não vamos contrapor o STF. Tudo dele é em cima das leis. E eu não vejo ninguém falando isso. Pior é o Lula, que botou o Lewandowski, porque a mulher pediu para a amiga da esposa do Lewandowski para botar o cara ministro do Supremo. O Fernando Henrique botou o Gilmar Mendes e assim vai. É tudo por amizade e interesse. Por isso que hoje eles estão pagando a conta, tudo de rabo preso. Então eu queria que o senhor fizesse essas observações para que a população tivesse ciência do que realmente acontece no nosso país. Um abraço. Um abraço. E completando o raciocínio do ouvinte, o Bolsonaro deve botar o Moro no Supremo, porque ele vai botar 2 até o final do primeiro mandato. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma prerrogativa constitucional do presidente, eu acho que está valendo. Né? Mas o que eu contesto é o seguinte, se era legítimo prender em segunda instância, e aí o Moro determinou a prisão do Lula, por que no pacote anticrime de autoria do próprio Moro, ele agora pede para alterar a Constituição e prever a prisão em segunda instância? Então, me parece que isso é um auto-reconhecimento do Moro de que lá atrás a decisão dele foi equivocada. Né? 3218-6464, bom dia. Oi, Paulo. Oi. Bom dia, Paulo. Zé Bom Luiz, dia. Diga, Zé Luiz. Oi, Zé Luiz, bom dia. Bom dia aí para esse rapaz aí que está participando do programa. Professor Paulo Henrique. Paulo Henrique, né? Eu lembro que o nosso governador
elegeu, mas ele não está no governo. Quem está comandando o governo do Estado é a vice, a dona Regina Souza, é quem está comandando. Simplesmente o nosso governador virou turista. É Europa, Curitiba, Europa, Curitiba, Europa, É verdade. Curitiba. Eu acho que ele estava até lá ontem, lá em Curitiba, não estava, Não, né? não, ontem ele não estava não, se ele estivesse lá a gente tinha visto, ele não estava lá não. Ele estava aqui, Me diga uma coisa. o Roberto Jefferson estava aqui em Teresina. Você sabe dizer se o presidente deu um abraço na Lua de Melo lá? A Lu estava lá? Tava, um mês lá que ela tá ocupada. Eu não vi. Mas eu quero lembrar que o governador, quando foi eleito pela primeira vez, ele disse que o estado do Piauí ia ser um dos melhores estados do Brasil. Ele comparou no final do governo dele o estado Santa do Piauí Catarina. com Santa Catarina. Foi. Você lembra, né, Paulo? Eu me Eu lembro. também me lembro. Paulo, você conhece o interior do estado do Piauí? Eu Alguma conheço cidade. bastante. O professor que conhece tudo. Conheço bastante. Você não conhece, então ele sabe da realidade do estado Vai de com quem mora no certeza. interior do estado do Piauí. É triste. Se Ele você. disse que ia acabar com a lata d'água na cabeça. Foi. É, Ó, aí tem lugar aí que não tem água nem para passarinho beber. Tem não. Tá entendendo? Verdade. Então, o nosso governador, sabe por que ele tem feito muito? É política. É política, porque está interessado no final do governo dele ser novamente candidato a senador, que eu não sei se pode. Mas mesmo que não possa, ele vai lançar alguém. Ó, Paulo, eu lembro desse pessoal do PT, no início de coisa aí, era todo mundo ia pra casazinha de couro, um anelzinho de tuco no dedo. Hoje todo mundo de Hilux, morando em belos condomínios e a população. Saiu coisa aí, o Piauí continua sendo um dos estados mais pobres da nação. manteve. Né? Manteve. Então, quer dizer, então a culpa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro está com 10 meses no governo. Então, quem está falando aí, quando muita gente fala do governo de Bolsonaro, eles querem culpar o Bolsonaro pela miséria do estado do Piauí. E não é. A gente sabe que não é. Em termos de segurança, você pode andar aqui em Teresina, de ponta a ponta à noite, você não vê um carro, uma Dançou. viatura, você não vê uma viatura. Essa doida. O governador está seguro, que ele tem segurança. Inclusive o segurança, no tempo dele, ele morreu para defender o filho dele. Tá entendendo? Então a população que se dane, meu amigo. O governador não está dizendo aí para a população, não. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Acho que ali o governador foi defender foi o bandido. Eu acho, Paulo, que o Piauí ele vai começar a entrar no rumo, a ele ter jeito, quando em 2022 ele eleger o Paulo Henrique governador. Aí você pode assinar Rapaz, que você o tá falando em casa Piauí, própria. você pode assinar que o Piauí vai ter jeito. Sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Por quê? Eita, diabo. Porque fundamentalmente o Paulo Rapaz. Henrique pensa em reduzir desigualdade. Vai ter propaganda antecipada, viu? É. Sim, tá encerrando aqui Aham. Eu queria voltar aqui pro Lula, nós tivemos Tá. tempo aqui pro Wellington Dias. Professor, para Encerrar finalmente, como essa dizia pauta, o coronel lá da cidade, lá da Nova Bermada. Qual é o significado político, então, do ex-presidente Lula estar solto? Qual é o peso político que vai ter nas eleições municipais, que elas são um peso para as eleições de 2022? Eu acho Na que sua concepção. eu acho que o peso Ele é um nome forte, porque, como o senhor falou muito bem aqui fora do tem a ar, menor dúvida. ele lançou um poste a Dilma Rousseff, Elegeu 2 vezes. 2 vezes, sem saber nem administrar o país, saber de nada. Depois botou outro poste com o Fernando Haddad, que o senhor disse que o pessoal nem conhecia ele. Levou para o segundo turno. Levou pro segundo turno, ele preso. É. E agora solto, como é que o senhor analisa? Eu não tenho a menor dúvida, Paulo e ouvinte, que o Lula solto, com a disposição que ele tem, o Lula é um animal político, é a melhor definição que eu já ouvi dele. Solto, percorrendo esse país. Não sabe ler, não sabe escrever, não escreveu livro, não lê, mas aprendeu de ouvido. e tem uma inteligência fantástica. extraordinária. É verdade, tem que reconhecer. Ele vai, É esperto. ele vai alavancar as eleições municipais, não tenho a menor dúvida disso. Já disse que quer fixar a residência no Nordeste, porque ele tem a leitura de que o Nordeste é ainda o foco de resistência da esquerda. A caravana volta. Volta. Já a partir da próxima semana, eu acho, né? Ele está hoje reunido com a equipe dele, já definindo as estratégias. E até se criar uma outra condição de possível prisão do Lula, o Lula vai fazer um papel de oposição muito forte, muito consistente ao governo Já Bolsonaro. estão dizendo que ele vai para a posse do novo presidente da Argentina. Da Argentina. Como é o nome dele, rapaz? Que aí, É o Fernando
É o Fernando Gonzalez. Pois é. É que aí você entrou no Aí já ponto. vai para outros Pois é. países, E vai ser a vitrina, né? E aí é que o Bolsonaro está perdendo Pois é, ele o grande pergunta- bonde da história. E por que esse silêncio do Bolsonaro? Pois é, aí é que o Bolsonaro está perdendo Tá em silêncio, o tá? grande bonde Sim. da história. Por quê? Como é que vai ser isso? A diplomacia internacional do Bolsonaro está criando vácuos de poder na América Latina. E prejudicando o país, E né? Comercial. a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial nosso. Aí ele agride um presidente recém-eleito, diz que não vai à posse do presidente, ou seja, cria uma situação de animosidade e abre espaço para que os o outros Lula, entrem. agora só vai aproveitar o espaço. Não tem a menor dúvida. Meu amigo. Rapaz, era muitos outros temas aqui, mas a pauta ficou só numa, né? O ex-presidente Lula. É, porque a Da pauta liberdade do- realmente é polêmica. Obrigado viu? pela audiência de todos que Eu que participaram. agradeço. Aqui ao professor Paulo Henrique. Assistam a esta entrevista. No Um bate-papo, na verdade. Um bate-papo no Conversa do PH. Conversa do PH no YouTube. No YouTube. Tá bom? Roés, um abraço. Obrigado a todos. Um abraço aos Pacificar ouvintes. o oferecimento Obrigado, Silvestre. Roés. Obrigado, Paulo.